anteriormente. Mas vamos passar para o nosso último assunto aqui, falar sobre a Argentina, né, que enfrenta uma greve geral em protesto contra a principal reforma da legislação trabalhista do presidente argentino Javier Milei. Vamos ver se a gente tem a Luciana Tadeu aqui já com a gente para ela não escuta ainda, então vamos esperar a Luciana Tadeu entrar. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui algumas das principais notícias. Então, Javier Milei está fazendo essa reforma trabalhista, né, que é uma reforma muito criticada pelos sindicatos, e esse projeto teve 135 votos favoráveis e 115 contrários, então passou ali com uma certa folga na Câmara e agora vai voltar ao Senado, né, para aprovação, já que houve alteração, e isso está gerando uma greve, inclusive, generalizada em diversos. Eu acho que eu estou escutando o Lucas falando aqui, não sei se. Perdão, vamos lá, vamos retomar. Então, isso está gerando uma greve generalizada em vários setores, com voos afetados, muitos voos afetados, inclusive nessa quinta-feira, e nessa que é uma das principais reformas aí de Javier Milei, ele que tem essa agenda aí de tentar cortar gastos e de tentar fazer ali a economia argentina se reerguer. Acho que a gente tem a Lu, não sei se agora ela está ouvindo. Vamos ver. A Mari falou. Nossa. Lu e Vitélio também que estava com instabilidade aqui na internet. Lu, sem mais delongas, um prazer te ter aqui. Vamos falar sobre essas greves e sobre essa reforma trabalhista. Então, o que prevê essa reforma? Em qual estágio ela está? Agora volta para o Senado, é isso, certo? Exato, porque essa reforma ela fez o caminho contrário, né, legislativo. Ela entrou no Congresso pelo Senado, foi aprovada pelo Senado. Ontem foi votada na Câmara, passou, inclusive, uma votação que foi mais folgada do que estava prevista, porque alguns peronistas, olha que curioso, votaram a favor dessa reforma trabalhista e teve uma modificação, porque tinha um artigo que não foi discutido publicamente, de fato ninguém assume a autoria desse artigo, que era o artigo 44 da lei, que previa que os trabalhadores em licença médica por doenças ou acidentes não relacionados com o trabalho, no período de licença iriam receber salários menores, de 75% a 50% do salário. Quando se soube disso, claro, virou uma grande polêmica, uma grande discussão. O governo foi obrigado a recuar. Então, o texto que foi discutido ontem na Câmara dos Deputados não incluía esse artigo. A Câmara dos Deputados aprovou, mas como o texto foi modificado em relação ao que tinha sido aprovado pelo Senado, agora o texto tem que voltar para o Senado para uma ratificação final. O que esse texto prevê? Várias mudanças que o governo afirma que é uma modernização da atual legislação trabalhista, que data da década de 70, e prevê a possibilidade de uma ampliação da jornada de trabalho, que atualmente é de 8 para 12 horas, também modifica os cálculos de indenização por demissões dos trabalhadores, exclui desse cálculo o 13º, bonificações que o trabalhador teve ao longo dos anos de trabalho, então vai diminuir a indenização por demissões. Também muda como é feito o fundo para financiar essas indenizações. Os empregadores, os patrões vão ter que contribuir menos, vai ser uma porcentagem menor, então tem uma grande discussão também sobre se essa lei é sustentável. O que o governo afirma é que essa lei vai gerar mais empregos, então apesar da menor contribuição, vai ter mais contribuições do que atualmente. Também limita o direito de greve, estabelece que os serviços considerados essenciais, aí a gente está falando de saúde, de educação, de transporte público, coleta de lixo, aeronáutica, que precisa ter uma prestação mínima de 75% desses serviços durante as paralisações, ou seja, a gente já não poderá ver, já não vai ver o que acontece aqui, como aconteceu ontem durante a greve geral, que houve paralisação de pilotos, trabalhadores aeronáuticos, inclusive de trabalhadores que trabalham com combustível, que abastecem os aviões. Isso gerou uma paralisação completa. Em 2 aeroportos foram cancelados 450 voos, né, nos 2 aeroportos aqui
de Buenos Aires, simplesmente paralisou totalmente as operações aéreas. Também muda o regime de férias. Atualmente, aqui na Argentina, quando você tem de 6 meses a 5 anos numa empresa, você tira 14 dias de férias. Passados os 5 anos de trabalho, começa a aumentar a quantidade de dias de férias que o trabalho tem. Com essa lei, essas férias vão poder ser fracionadas, porque hoje todos esses dias de férias têm que ser tirados de uma vez, corridos. Agora, com a nova lei, vai poder fracionar em períodos de, no mínimo, 7 dias. Também muda o esquema de horas extras. O trabalhador vai poder ter um banco de horas, ou o empregador vai poder criar um banco de horas para que as horas extras não sejam necessariamente pagas com um adicional, como é feito atualmente, mas essas horas extras também vão poder ser compensadas com folgas, o que não está previsto na lei hoje. Então, tudo isso, claro, vai depender de pactos entre o empregador e o trabalhador, mas está gerando muita discussão. Tem também muito exagero em relação a essa lei, tem versões iniciais do texto que afirmam que está sendo discutido e não está. Então, uma coisa que eu vi sendo muito dito no Brasil é que essa lei permitiria o pagamento em alojamento e moradia. Isso não é verdade, isso não é o que foi votado nem pela Câmara, nem pelo Senado. Isso foi um texto inicial apresentado no final do ano passado, que realmente falava que o salário podia ser em dinheiro, em alojamento ou em alimento, mas, claro, isso gerou muita discussão, muita polêmica e recuaram. O texto que está sendo votado agora somente permite o pagamento em pesos argentinos ou em moeda estrangeira, mas especifica que o pagamento do salário tem que ser em dinheiro. Mas, de qualquer maneira, é uma lei que está gerando muita resistência, porque os sindicatos dizem que vai precarizar a situação do trabalhador, porque está eliminando direitos. Uhum. Mexendo muito com os direitos trabalhistas, né, em vários aspectos. Professor, qual é o objetivo de Milei com essa reforma trabalhista? E o senhor acha que isso fortalece ou enfraquece o seu governo? Bom, aproveitando para cumprimentar a Luciana aqui, o Milei usa a lógica clássica do liberalismo de mercado, Priscila. Ele alega que os empregos não crescem porque contratar é arriscado. É verdade que os sindicatos são muito fortes na Argentina, o peronismo tem uma base sindical, inclusive, que é o movimento que se opõe ao Milei. Mas o Milei tem um dado da realidade: 40% das pessoas na Argentina estão na informalidade. Então a questão é que existem direitos que devem ser respeitados, mas existe o movimento dos empresários que temem contratar porque temem enfrentar processos judiciais oriundos da contratação. Agora, essa legislação, essa proposta do Milei, ela é muito, mas muito severa, né? Em alguns casos, as pessoas terão jornadas de 12 horas por dia. Tem a questão de aumentar o período de experiência dos possíveis funcionários, para que não sejam contratados e que não haja risco jurídico na contratação. Vai exatamente na contramão do que o Brasil discute nesse momento, que é de redução de jornada de trabalho. O argumento do Milei é que, alterando o mercado de trabalho, você consegue atrair mais investimento estrangeiro, estimular a contratação formal, ou seja, retirar quase metade dos empregados da informalidade. E o argumento dos sindicatos é que é mais ou menos na linha do que a Luciana falou, né? Tem risco de redução de salário, de perda de direito, de precarização do trabalho. Não tem um meio termo, essa que é a questão, né? Poderia ser feita uma reforma, já que essa legislação é da década de 70, que preservasse direitos e salários, sem um remédio tão duro quanto esse que o Milei está propondo, mas é 8 ou 80, não se preserva e se precariza, mas ao mesmo tempo, do jeito que está, não tem funcionado, Priscila. Américo, eu queria que você aprofundasse um pouco e colocasse em contexto o fenômeno Javier Milei, né? Então, como que você acha que
talvez essas questões econômicas da Argentina, mas talvez um movimento mais amplo que a gente vê no mundo, também desses políticos que são populistas, que falam duramente contra a imigração. Como que você avalia o que Milei está fazendo nesse momento na Argentina e o fato de Milei ter sido eleito, né, diante de todos esses movimentos que a gente vê também numa escala global acontecendo em outros países? Bem, a gente precisa começar. O fenômeno Milei acontece porque nós tivemos uma série de péssimos governos na Argentina. Governos peronistas de todas as tendências peronistas. O peronismo é um movimento muito interessante porque ele é dividido em milhões de pequenas correntes, vamos dizer assim. E eles fizeram um trabalho péssimo. O Macri também, que foi presidente, também não foi um bom presidente. Foi uma sucessão de governos que não ajudaram a economia argentina, muito pelo contrário, quebraram a Argentina. E o Milei surge neste momento. E ele continua com a Argentina quebrada, apesar de alguns avanços em alguns pontos, e é muito dependente, inclusive, das benesses dos Estados Unidos, que aprovaram aí empréstimos e condições para os argentinos, para o governo argentino, baseado basicamente na ideologia do presidente Milei, que é muito próximo, ou tenta se colocar como um presidente muito próximo do Donald Trump. Agora, o Milei é uma figura também que exagera muito, né? Ele conseguiu alguns progressos, conseguiu alguns avanços na economia, teve um problema muito sério ali na questão da pobreza, que aumentou no primeiro ano do governo dele, agora começa a se estabilizar e a cair. E uma reforma é necessária, não porque é uma legislação da década de 70, vive-se falando disso, que a legislação trabalhista é uma coisa antiga, etc. Ela precisa ser adaptada, claro, mas ela precisava ser adaptada para levar em consideração, dar mais segurança jurídica para os empregadores, sem dúvida nenhuma, como o professor colocou, isso é muito importante. Poderia ficar nisso, mas ela não precisava eliminar tantos direitos trabalhistas. O que nós estamos falando aqui é muito grave, é muito duro. Por quê? Nós estamos vendo uma precarização geral do mercado de trabalho no mundo, nós estamos vendo ameaças vindo, por exemplo, de inteligência artificial, que não tem uma regulação. Eu estou aqui na Índia acompanhando justamente esse debate, a necessidade de se regulamentar essa revolução tecnológica. Nós estamos vendo muitas ameaças ao emprego formal que são estruturais, é o que está acontecendo ao redor do mundo. E a Argentina vai lá e precariza ainda mais a legislação, está roubando direitos que foram conquistados pelos trabalhadores, e é disso que se trata. É uma reforma absolutamente exagerada nesse sentido. O mundo inteiro discute, não é só o Brasil, o mundo inteiro discute menos horas de trabalho, semanas de trabalho de 4 dias, por exemplo, até para se criar mais emprego. Não vai ser necessariamente mais caro, mas você vai empregar mais gente. Então você está discutindo completamente o contrário do que a Argentina vai fazer. E eu tenho seríssimas dúvidas se isso vai gerar, de fato, mais emprego. Porque o problema da Argentina é um problema, e a Lu pode eventualmente dar mais detalhes sobre isso, é um problema de fundo econômico. É um país que está absolutamente quebrado. Tem problemas de que você precisa dar mais segurança jurídica para o empregador? Claro, sem dúvida. Você precisa, de alguma forma, reduzir, talvez, o custo de se empregar, mas não às custas de eliminar direitos trabalhistas. E é sempre muito ruim quando isso acontece, especialmente no contexto que a gente está vendo neste momento globalmente, de precarização total do trabalho. Nós estamos construindo uma bomba social que vai ser acelerada muito provavelmente na Argentina. Lu, você